Pessoal, vou dar uma explanadazinha aqui sobre esse tema aqui, ó. Sobre essas medidas das bitolas do fio aqui de qualquer motor, vamos dizer assim, o fio aqui em comparação à tabela WG. Então vai ser uma aula aqui modo hard. Vou estar mostrando a vocês, por exemplo, eu vou correr aqui na tabela aqui, vamos ao fio número 20 como exemplo. Fio número 20, nós temos aqui uma informação dele aqui, ó, 0.81 e tem uma também informação 0.52. Aqui na frente nós temos outra informação e lá em cima na tabela nós vemos o que é que significa essa informação. Espiras por centímetro, não vai ser o tema agora que vamos citar. Vamos cair sobre esse tema aqui, ó, seção em milímetros quadrados e diâmetro em milímetro. Então você vê que voltando à tabela número 20, o fio AWG número 20, o diâmetro dele, que é a referência lá em cima, 0.8118, o diâmetro em milímetro. E a seção em milímetros quadrados, nós temos 0.52. Então vou mostrar a vocês aqui como está utilizando essas duas informações aqui, para nós termos uma referência final quanto a o final aqui, ó, que é a capacidade em ampere. Então, como é que nós vai estar usando essa tabela nessas duas referências aqui? Para, vamos dizer, por exemplo, eu preciso de um determinado número de fio. Vamos dizer que eu tenho um motor com fio número, vamos dizer que 23. E de repente esse motor está com dois fios número 23 e eu não tenho o número 23, tenho, por exemplo, o número 20. Então eu corro nessa tabela aqui 20, 21, na verdade o 20, né? Eu tenho o 20 que é o que eu tenho aqui, por exemplo. Aí vamos lá, 21, 22, 23. Então dois fios 23 dá um mesmo número 20. Mas por que dá o mesmo número 20? Então isso aqui que eu vou mostrar a vocês aqui. E como tá achando outros valores sem ser exatamente essas mesmas referências aqui. Você pode estar variando. Tinha três fios número 23, eu posso substituir por um 20. Qual seriam outras opções? Ou seja, eu tenho o número 24, 25 e chegar a uma conclusão de que ele vai funcionar com a mesma bitola do 20. Eu vou pegar aqui uma calculadora aqui para nós entender melhor isso aqui, viu? Então, pessoal, eu reposicionei aqui a câmera e peguei aqui meu celular para nós usar aqui a calculadora do celular e tá chegando à conclusão do que eu mencionei, que é mudar a bitola do fio e manter os parâmetros que seria o que a capacidade dele é em amperagem e também a sua seção, que é em milímetro quadrado. Então o que é que eu vou observar na tabela aqui, ó? Eu venho aqui, por exemplo, que nem eu mencionei, o fio 23, ele tem o diâmetro em milímetros de 0.5733 e a sua seção em milímetros quadrados, ó, 0.26. Então, por exemplo, que eu mencionei dois fios 23, eu não tenho fio 23, posso substituir por um fio número 20. Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, dois fios 23, um fio 23 tem a área dele de a seção em milímetros quadrados 0.26 e o fio 20 tem 0.52. Então vou fazer aqui 0.26 vezes 2, que é dois fios 23 que eu tenho, por exemplo. 0.26 vezes 2, que é dois fios que eu estou tendo. Então eu estou tendo dois fios com essa bitola aqui, ó, que é a seção do fio. Eu vou falar já sobre o que é essa seção. O fio 23 tem a seção de 0.26, beleza. Então 0.26 vezes 2 fios que eu tenho, vezes 2, 0.52. Então nós vai lá na tabela ver qual é o fio que tem essa referência 0.52. Então vindo aqui a tabela, ó, o fio número 20 tem a seção dele, ó, em milímetros quadrados. Fio 20, 0.52, exatamente a seção do fio 26. E o diâmetro em milímetros. O fio 23 tem um diâmetro de 0.5733 e o 20 tem 0.81. Então o diâmetro aqui você vê que eu vou ter uma diferençazinha na questão do diâmetro. O diâmetro do fio número 23 na verdade, é fio 23, o diâmetro dele é 0.5733. Então 0.5733
vezes 2, que é 2 fios que eu tenho, 23, né? Vezes 2. Então eu tenho um diâmetro de 1,14. Isso aqui seria o diâmetro, ó. Vamos também já falar o que é que seria esse diâmetro. Então fio 23, dois fios 23, eu tô com um diâmetro de 0,57 vezes 2 fios, 114. E o fio 20, o diâmetro dele é 0,81. Então você vê que o diâmetro do fio 20 está bem abaixo do que daria 2 fios 23. Mas por que está abaixo? Então vamos agora falar o que é diâmetro e o que é essa seção em milímetros quadrados. Vamos supor essa caneta aqui, ó. O diâmetro dela seria, vamos dizer que a largura. Esse espaço lateral que eu teria aqui, poderia, por exemplo, vir medir aqui com o meu paquímetro. Aqui eu teria o diâmetro dela em milímetros, que seria, ó, diâmetro em milímetros. Vamos dizer quanto ao número 20. O diâmetro em milímetros ele vai ter 0,81. Então você vai usar esse diâmetro aqui quando você quer medir o número do fio. Você tem o fio de repente ali, por exemplo, que fosse essa caneta. Qual número seria esse fio? Então você vem com um paquímetro, é um micrômetro, medir o diâmetro. O número que você teve como referência em milímetros dele aqui, você vem na tabela e compara qual o diâmetro do fio, porque você mediu o diâmetro. E a seção, como é que eu vou medir essa seção? A seção você não vai ter como estar medindo ela assim tão fácil. Até tem, mas eu digo assim, não tem necessidade. A seção é o espaço, digamos assim, útil que tem cilindricamente, por exemplo, nessa caneta. Ou seja, o que está interno. É o que realmente se usa, vamos dizer assim, no motor. O que é que eu estou utilizando no motor? A amperagem vai depender da capacidade do fio na seção dele em milímetros quadrados, que é o núcleo interno desse fio. Então, a seção em milímetros quadrados é o núcleo do fio. E quando você pega, por exemplo, dois fios que eu mencionei, 23, se você somar o diâmetro de um mais o diâmetro do outro, você vê que você fez isso. Então você está somando o diâmetro desse mais o diâmetro desse. Mas e se de repente eu pegar esses dois fios, digamos assim, derretesse ele, unisse um com o outro e permanecesse um único fio, porém com o mesmo espaço cilíndrico, ele teria esse mesmo diâmetro? Com certeza não. Você vê que eu tenho muito espaço aqui na lateral que poderia ser preenchido, ó, ao posicionar um próximo do outro. Então se eu unisse ele aqui, vamos dizer, de repente derretesse eles aqui, esse mesmo material, unisse um com o outro, então o diâmetro dele ia diminuir, porém o núcleo dele, que seria a seção, iria se somar. A seção desse mais a desse. Então o que me interessa quando eu quero modificar, eu tenho dois fios 23 e não... Vamos dizer que eu tenho um motor com dois fios 23, preciso substituir esses fios. E eu não tenho 23 e vou caçar um outro fio que vai substituir o mesmo, que seria os dois 23, então não vou buscar mais pelo diâmetro do fio, mas sim pela seção, que é o núcleo interno, que é onde, por exemplo, os elétrons vão circular, que é no caso nossa amperagem, que agora vamos usar ela, ver se isso bate aqui também. No caso, nossa amperagem vai depender da seção do fio e não do diâmetro. O diâmetro é uma coisa, a seção é outra. A seção é como eu falei, é o espaço útil. Já o diâmetro seria isso aqui, medir uma lateral dessa qualquer. Para você chegar à seção, vai precisar buscar aqui o centro desse bicho aqui, fazer cálculo aqui usando algumas fórmulas aí. Tem fórmula também. É fácil de você chegar a isso aqui também, não é muita coisa não. Só não vou entrar nesse detalhe agora no momento. Mas e aí, por exemplo, dois fios 23 e um fio 20. Realmente o fio 20, o diâmetro bateu. Na verdade a seção deles bateram. Dois fios 23 tem a mesma seção de um fio 20. E a amperagem deles são compatíveis? Vamos ver. Nós seguindo aqui pela tabela, o fio 23 suporta uma amperagem de 0,73 ampere. Então mais uma vez eu vou à calculadora. Fio 23, ele suporta uma amperagem de 0,73 ampere. Vou só confirmar novamente. Fio 23, 0,73 ampere. 0,73 vezes 2. Eu tinha dois fios no meu motor, por exemplo, vezes 2. Então eu tenho um fio que suporta, na verdade eu tenho dois fios trabalhando em conjunto que suportam
1.46 ampere. Então, e aí o fio 20 suporta essa amperagem? Vamos ver pela tabela também, ó. Fio número 20 suporta uma amperagem de 1.6 ampere. Amperagem 1.6 ampere. E o meu, os dois fios 23 suportam uma amperagem de 1.46 ampere. Então você vê que os dois fios 23 suportam uma amperagem menor do que um único fio 20, apesar que eles têm a mesma seção, viu? Então isso aqui você vê que caiu 0,2 ampere. Isso aqui é desprezível numa questão dessa aqui, tá entendendo? 1.46 seria, pronto, 1460 mA e o outro seria, no caso, 1460 mA, os dois fios 23. E um fio 20, 1600 mA. Então eu teria 140 mA aqui aproximado, a menos, 140 mA. Em valores, vamos dizer, em cálculos de valores mais elevados, chegaria um valor que realmente faria significância. Mas essa questão aqui que eu falei aqui, ó, sempre vai ser isso. Você vai substituir dois fios por um. Por exemplo, eu tinha dois fios 23 no motor, eu não tenho fio 23 e mais tenho, por exemplo, um fio 26. Eu posso estar substituindo dois fios 23, 24, 25, 26. Eu posso estar substituindo dois fios 23 por 4 fios 26. Qual a área, na verdade, a seção do fio 26? 0,13. Então vamos lá, 0,13 vezes 4 fios que eu iria utilizar para substituir 2,23. Só para exemplo para você, 0,13 vezes 4, eu ia usar 4 fios. Ia dar uma área de 0,52. Também poderia substituir 4 fios número 26 por um único fio 20. Tá aqui, ó. Fio 20 tem a mesma área em seção aqui, ó. Seção do fio número 20 tem 0,52. 4 fios 26 também deu 0,52. E 2 fios 23, nós tínhamos uma seção de 0,26. 0,26 vezes 2 também dá 0,52. Então você vê que pela própria tabela, você vindo pulando, por exemplo, a casa de 3 em 3 dígitos, a seção vão se comparando o dobro. Digamos assim, fio número 10, a WG, ó. Tabela WG, fio número 10, a seção é 5,26. Nós pular para a tabela do fio número 13, a tabela já dobrou, ó. De 5,26 nós pulou para, deixa eu ver aqui, do 10, 5,26, aí nós baixou na verdade. Se eu quero uma tabela um número mais grosso, eu volto 3 tabelas. No caso 10 eu voltaria para o 7. Do 10 teria 5,26. Vamos ao dobro desse fio. Qual seria, por exemplo, o 7, ó, 10,55. Não, eu tenho um fio número 10 e eu não tenho ele aqui, eu tenho 2,13. Beleza, por exemplo, eu tenho o número 13, a WG. Você pode usar dois fios número 13, que tem a área de 2,63 vezes 2 que você vai utilizar. Tá a mesma área do número 10, que é 5,26. Então essa tabela usa-se nessa ideia. Os números do fio mais alto, o fio é mais fino. Número do fio mais baixo, mais grosso. Fio mais baixo aqui, que seria um fio mais grosso, suporta maior amperagem. Fio do número mais alto é mais fino, suporta menor amperagem. E assim por diante. Então pessoal, o vídeo era mais nessa questão de como está chegando a essa conclusão. Então eu posso estar variando. Por exemplo, eu tenho um número 20 no motor e não tenho esse número 20 aqui, mas tenho 22, 23, 24, 25, tenho um 18, 19, por exemplo. Geralmente, se você não tem o número 20, que seria esse daqui, ou você usa um único 19 aqui, vê se cabe, ou seja, até pela própria seção dele aqui, quantidade de espiras, ou vai usar um fio de número mais alto, porém a bitola mais fina, para comparar a seção dele com o que tinha, que era o 20. Vamos dizer, eu tenho 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então vou chegar a uma conclusão de quantos números desses aqui eu posso usar. Por exemplo, posso fazer uma combinação, um exemplo aqui. O fio 20 tem a área de 0,52. Eu vou ver aqui dois fios aqui que poderia me dar essa área de 0,52. Eu tenho o fio 22 que dá 0,33.
Então eu preciso encontrar mais um fio que alcance essa área de 0,52. Eu tenho 0,33, então eu preciso de um fio que tem mais ou menos 0,22. Então voltando à tabela, eu tenho o fio 23 que dá 0,26 e tem um fio 24 que dá 0,20. E aí, se eu usar um 24 que tem uma seção de 0,20, deixa eu botar aqui, ó, na calculadora, para vocês verem. 0,20 mais, vamos ver qual seria o outro. Um fio 24, tem uma seção em milímetros quadrados de 0,20 e um fio 22 que eu tenho uma área de 0,33. Então 0,20 mais 0,33. 0,20 mais 0,33. Então eu tenho um fio, ó, um fio 22 e um 23. Na verdade, um 22 e um 24. Eu tenho uma área deles, a seção deles, na verdade, de 0,53. Então eu já sei que esse fio, por exemplo, fio 24 e 22 substitui o fio número 20. E a amperagem deles? O fio 20 tem capacidade para 1,6 amperes. E agora o fio 24 e o 22, vamos somar as amperagens deles. O fio 24 suporta 0,58 ampere. Deixa eu botar aqui na calculadora, 0,58 ampere do fio 24 e o fio 22 0,92 mais 0,92. Então eu tive uma capacidade unindo o fio 24 e o 22, eu tenho um fio com seção para capacidade para suportar até 1,5 ampere. E o fio 20 tem capacidade de 1,6 ampere. Então você vê que eu tive uma percazinha aqui de capacidade de corrente desses fios de 100 miliampere. Sem problema nenhum essa utilização. Você pode procurar um modo que balanceia isso melhor, porém, quando você mexe com quantidade de muitas espiras, você vê a questão da seção dos fios também, porque pode ser que se você tiver um motor que tem muitas espiras, essa seção aqui em diâmetro venha acarretar a questão de volume para preencher o canal. Então, essa seção seria utilizada nessa situação também. Por exemplo, eu vou usar tantas espiras desses fios e qual é a seção deles? Por exemplo, o diâmetro, na verdade. Você soma os diâmetros do número de fios que você vai usar e vê se o diâmetro vai dar dentro do canal, a partir do número de espiras que você tirou do original que estava. Agora só que essa questão do diâmetro, vem que nem eu falei para vocês. O diâmetro está baseado em dois fios paralelos aqui um ao outro. Se eu somar o diâmetro desse mais o desse, eles estão somados assim, ó. E quando eu uno para ser eu junto e faço um fio só, ou seja, eu substituí, que eu mencionei, dois fios 23 por um 20, esse diâmetro aqui, ó, virou um diâmetro único. Porém, quando eu unir dois fios 20 próximo do outro, eu vou ter muita perca de espaço aqui, que não vai ser preenchido, nem mesmo quando eu encostar, por exemplo, um outro fio 20, ó, vai ficar um espaço em vazio, tá vendo? Fica esse espaço em vazio, e em bobinas, indutores, motor, por exemplo, esse espaço em vazio é prejudicial. Correntes parasitas, mais não sei o que tanto aí. Então,